Pessoal, vamos falar sobre direitos políticos, soberania popular, material necessário para a gente fazer as nossas questões aí. Estamos na semana dia 5, dia 4. Aqui a gente vai falar sobre o poder, certo? Todo o poder emana do povo, previsto onde? Artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que o exerce por meio de representantes eleitos. Quem? São os parlamentares, são o presidente, prefeito, governador, deputado, senador, etc. Tal. Ou diretamente. Como diretamente? Os próprios do povo. De que forma? Nos termos dessa Constituição Federal. Prevista onde? No artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. O que é sufrágio universal? É o direito, certo? É o direito de participar. Perfeito? Direito de participação aí no processo eleitoral. Já vai ver sobre isso mais detalhes. Pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Então não interessa se a pessoa é rico ou é pobre, por exemplo, o valor vai ter um peso único, certo? Mediante os termos da lei e mediante o quê? Então a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e nós temos os mecanismos aqui, ó. Primeira ferramenta que eu tenho, plebiscito. Segunda, referendo. E terceira, iniciativa popular. Isso aqui é o que? Iniciativa de propor leis, ok? Os outros dois, plebiscito, consulta prévia, sendo convocado com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo. Exemplo, Estatuto do Desarmamento, foi feita uma consulta prévia, certo? Convocado então aí o povo para opinar se queria ou não o desarmamento, perfeito? Aí o povo decidiu pelo desarmamento. Aí ocorreu o que? Ocorreu que não foi, aí foi optado pelo normativo que trazia então o desarmamento como o cerne da questão, ok? Já o referendo, então aqui eu consulto, primeiro eu vou que consultar para depois eu fazer. E no referendo eu faço, depois eu consulto, perfeito? Essa aí é a diferença fundamental. Então, um eu faço, depois consulto, o outro eu consulto para depois fazer. Então, o referendo, então, tem-se o ato legislativo, só então vou submeter a apreciação do povo, perfeito? Então essas aí são as duas situações aí, plebiscito e referendo. Cuidar com que a competência é exclusiva de quem? Do Congresso Nacional em autorizar o referendo e convocar o plebiscito. Então, Congresso Nacional não é o que? Presidente da República. Não é, ó, risquei. Congresso Nacional, cuida com isso. Artigo 14º, parágrafo 1º, vai falar que o que? O alistamento eleitoral e o voto são o que? Obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos maiores de 70
e maiores de 16 e menores de 18. Então eu posso colocar aqui entre 16 e 18, entre 18 e 70 e acima de 70. Então aqui entre 16 e 18 o voto ele é o que? Facultativo. Entre 18 e 70 o voto é o que? Obrigatório. Acima de 70 ele é o que? Facultativo. E nos casos para os analfabetos, eles estando aqui neste até aqui, ó, daqui até aqui, os analfabetos vai ser o que? Facultativo, certo? Para os analfabetos vai ser facultativo. E o resto vai obedecer essa sequência aí. O que mais? Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros, então ele não pode eleger ninguém, não pode participar, não pode ir no dia das eleições ir lá votar. Quem? Estrangeiros, e durante o serviço militar obrigatório somente os conscritos. Então você não está lendo aí o que os militares, somente os conscritos, ou seja, aqueles que estão no serviço militar obrigatório aí, tá? Militares, lembrar que os militares eles não podem estar afiliados a partidos políticos, mas eles podem votar e ser votados. Podem se alistar, eles não podem ser afiliados, mas eles podem ser votados, ok? Se eleitos, vão para a inatividade. Questão artigo 14º vai falar sobre as condições de elegibilidade na forma da lei. Agora vai falar sobre a idade mínima para a ocupação de alguns cargos aí. Então aqui 35 anos vai estar o que? Aqui 35, 30, 21 e 18. 35 para o presidente da República, vice-presidente da República e para senador, Senado Federal. 30 anos aí então é para governador do estado, 21 anos para deputado, pode ser deputado federal ou estadual, e juiz de paz aqui também, e 18 anos para vereador, ok? Então veja, essas são as idades, elas costumam cair em prova, então faça esse exercício aí de ficar copiando, que vale a pena. Então aqui 35 anos, presidente da República, vice-presidente e senador. 30 anos, governador do estado, Distrito Federal, vice-governador. 21 anos, deputado estadual, distrital ou estadual, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz e vereador. Então lembrar aqui que 18 anos inicia apenas com o vereador. Não pode se alistar como eleitores estrangeiros durante o serviço militar obrigatório os conscritos. A gente já viu isso aqui, ok? O que eu trago aqui com algo a mais? Os portugueses, eles podem votar e ser votado? Pode. Qual é a condição? Desde que tenha o que? Reciprocidade em favor dos brasileiros lá em Portugal, ok? Então serão atribuídos aos direitos inerentes ao brasileiro. Então pode votar e ser votado. Pode se candidatar a deputado federal? Pode ser candidatar a senador? Pode. O que não pode é presidir a Câmara dos Deputados ou presidir a Câmara do Senado Federal, como nós já vimos. Capacidade eleitoral ativa, direito de votar,
a listabilidade, passivo vai ser votado elegibilidade. Aqui, o que é interessante aqui, são inelegíveis. Quem são inelegíveis? No território de jurisdição do titular, o cônjuge, parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção, do presidente da república, do governador e do prefeito. Então, o chefe do executivo sobre a jurisdição deles. Então, não pode cônjuge, parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau participar de qualquer ou pleitear qualquer cargo que esteja aí abaixo do território de jurisdição do titular, certo? Então, por exemplo, o prefeito, na jurisdição dele lá vai estar quem? O vereador. Então, a mulher dele, esposa dele, não pode participar. O governador não pode participar lá dentro, o senador, deputado, certo? Porque está aqui dentro, certo? Então, quem mais? Prefeito, vereador, que mais? Presidente da república, todo mundo está abaixo dele aí, ok? Qual é a condição? Salvo, exceto, se a pessoa aqui embaixo, se é o cônjuge, ele já for o que? Já for titular do mandato eletivo e agora está participando de uma reeleição, certo? Então não teria problema. Exemplo, o presidente da república foi eleito, mas antes dele, para governar 4 anos aqui, mas antes dele teve que o senador, Senado Federal, que era filho dele, que ele vai ter o que? Vai pleitear aqui agora a reeleição aqui dos 8 anos, mas ele foi eleito antes do presidente da república, ele então já possuía um cargo, já era titular do mandato eletivo, então não tem problema, beleza? Agora o cônjuge morreu, que era o governador, morreu, agora a mulher dele pode participar? Resposta: pode, ok? Mas olha só, a súmula vinculante 18 fala que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade, certo? A inelegibilidade não é afastada porque pode ocorrer o que? Acordos, pode a pessoa se separar da outra no papel apenas para que ocorra esse pleito desse cargo aí eletivo. Olha o que diz a ementa a respeito disso do STF. O que orientou a edição da súmula 18 e os recentes precedentes do STF foi a preocupação de inibir a dissolução fraudulenta ou simulada de sociedade conjugal, certo? Então seja utilizado como um mecanismo de burla à norma. Então, portanto, não atrai, olha que interessante agora, a aplicação do entendimento constante na referida súmula, a extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. Então, morreu o governador, pode a esposa dele pleitear aí a ser um cargo público sem problema, daí agora de acordo com o entendimento do STF. O direito do sufrágio, então, é a capacidade de eleger, de ser eleito. A eleger é o direito de votar, a listabilidade, e a de ser eleito é o direito de ser votado, a elegibilidade, ok? O artigo 16 vai falar que a lei que alterar o processo, vai alterar o processo eleitoral, entrará em vigor na data da sua publicação, mas não se aplicando às eleições que ocorrem até 1 ano da data da sua vigência. Isso aqui é o que é o princípio da anterioridade. Perfeito? Então, por exemplo,
Uma lei entrou em vigor dia 30 de setembro. As eleições vão ocorrer lá dia 15 de outubro do mesmo ano. Vamos supor aqui que é 2018. E aqui 2018. Aqui não se aplica a eleição. Por quê? Vai se aplicar aqui na frente, após um ano da vigência. Ok? Então vai demorar um ano, aí sim depois ele vai poder ser aplicado. Olha que interessante. Aqui, ó, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da publicação e não se aplicando à eleição que ocorra até um ano após a vigência. A lei, e se for uma emenda à Constituição? O STF traz isso aqui, ó. A palavra lei no artigo 16 alcança também as emendas constitucionais. Então não só a lei, mas no sentido amplo que alcança as emendas. Salientando que estas, com produtos gerados da existência de um processo legislativo, também podem servir como instrumento de abusos e casuísmos capazes de desestabilizar a normalidade ou a própria legitimidade do processo eleitoral, ok? Então, uma emenda à Constituição não vai entrar em vigor no pleito que ocorrer antes de um ano da entrada da sua vigência. Aqui já com relação à liberdade, nas próprias palavras do Afonso da Silva, o que ele vai dizer aqui a respeito do representante? Então é o representante do povo, então o povo elegeu, mas ele não vai estar vinculado a esse eleitorado, ok? Então o mandato é livre, segundo o autor e segundo cai em prova, porque o representante não está vinculado a seus eleitores, dos quais não recebe instruções, porque juridicamente exprime nos atos de governo a sua própria vontade. Perfeito? Então, cuida desses tipos de situações aí. Aqui já foi. O sufrágio agora. O direito de sufrágio é a própria essência do direito político, expressando-se pela capacidade de eleger e ser eleito. Então, o sufrágio, eleger e ser eleito, de uma forma geral, participar da vida política do Estado. Então, participação na vida política do Estado é um direito de sufrágio aí que batizaram como esse nome aí. Se o sufrágio é o direito em si, o voto, então, é o que? O exercício desse direito e o escrutínio. Ok? Então, o modo como o exercício se realiza. Por fim, aí nós temos o que? Direitos políticos positivos. São os que são caracterizados por assegurar a participação dos cidadãos na vida política do Estado, nos negócios políticos do governo. Exemplo, voto, direito a voto nos plebiscitos e referendos, a prerrogativa de ação popular, de procuração popular, e o direito de participação nos partidos políticos são instrumentos que garantem a participação do indivíduo no processo político. Já os direitos políticos negativos, por sua vez, consistem em normas constitucionais que impedem a participação dos cidadãos no processo político. Então, os direitos políticos positivos asseguram a participação, e nos negativos impedem a participação dos cidadãos no processo político. Beleza, meu povo? Um abraço e vamos para as questões.